Então, boa noite, sejam bem-vindas. Vamos retornar aí nossa leitura na página 85. Gratidão pela presença de vocês. Sempre muito bom que vocês estejam presentes ao vivo, principalmente porque a proposta é que a gente possa conversar, discutir também sobre o que a Louise Hay está falando, né? Vocês já viram que eu falo muito, mas é para todo mundo falar. Então, olha lá, cirurgia plástica, faça pelas razões certas. Não há nada de errado em se submeter a cirurgias plásticas, contanto que as razões para isso sejam válidas. Precisamos ter consciência de que uma cirurgia plástica não irá curar problemas emocionais, não acabará com a autodepreciação, nem salvará um casamento. Muitas vezes nos submetemos a cirurgias plásticas porque não nos sentimos boas o suficiente. Nunca nos sentiremos boas o suficiente se apenas fizermos uma cirurgia. A cirurgia não cura crenças. Quando observa a proliferação das propagandas sobre cirurgias plásticas, vejo uma indústria que se alimenta da falta de autovalorização das mulheres. Ok? Acho que isso aqui é um ponto que acho que nem precisa muito de discussão. Mas o que é interessante que ela fala aqui é assim, olha, uma cirurgia plástica não irá curar problemas emocionais. Eu acho que eu compartilhei com vocês, eu fiquei de compartilhar, não lembro se eu compartilhei o livro, que esse livro aqui, eu tenho ele só em inglês, que ele chama Psicociberenergética, não lembro direito o nome em português, depois eu vou olhar. Esse livro é um livro que foi escrito por um cirurgião plástico, que a grande questão na vida dele, que ele quis tentar responder, é por que algumas pessoas que faziam cirurgia plástica pareciam que tinham acabado de sair de uma nova forma, é como se elas tivessem renascido. Então eu vou lá, faço cirurgia plástica, sei lá, mudo a minha orelha, que era uma orelha de abano, aí eu vou lá, corrijo minha orelha, eu saio da cirurgia plástica, nossa, sou uma nova pessoa. E aí muda minha personalidade, muda meu jeito de ser, muda meu jeito de relacionar com as pessoas, muda até a profissão, mudo de marido, mudo de tudo, de casa. Minha vida muda completamente, como se tivesse nascido uma nova pessoa. Ele fala que tem pessoas que são assim. Em contrapartida, o grande questionamento são pessoas que vão, tem lá a orelha, vai lá, faz a cirurgia, olha e fala assim, tá igual. Não, não tá igual. Olha aqui, antes a sua orelha era assim, ó, ela era desse jeito. Olha ela agora. Não. Tô vendo que mudou a orelha, mas não mudou. Então ele ficava encasquetado com isso. Que história é essa das pessoas fazerem transformações físicas e terem uma grande transformação na vida delas? Ok, que basicamente a gente até espera um pouco isso, porque se você vai se submeter a uma cirurgia plástica, espera-se que você vá ter né? Então olha só, agora que eu estava com esse nariz assim, agora eu vou estar com o nariz assado, eu estou me sentindo melhor. Mas a grande questão é que isso não é verdade para todo mundo. Que é o que ela está falando aqui, olha, precisamos ter consciência de que uma cirurgia plástica não cura problemas emocionais. Então, esse livro é todo para falar de como que as pessoas têm uma imagem delas, autoimagem, que não importa o formato delas fisicamente. Não importa, porque eu tenho uma autoimagem que é construída a partir das minhas dores emocionais, a partir das minhas relações, a partir das minhas conquistas, a partir daquilo que eu acredito sobre mim mesma, que não importa a forma física. Então, é muito interessante a gente perceber isso. A autoimagem ela tem que ser construída sem ter essa relação direta com o físico. Vai ter, vai impactar de alguma forma, mas ela não depende desse físico, ok? Então, é muito interessante. E quando ela fala assim, olha, quando observa a proliferação das propagandas sobre cirurgias plásticas, vejo uma indústria que se alimenta da falta de autovalorização das mulheres. E vamos lá, né, gente? Tem mulher que fica deformada.
A gente está vendo aí, eu vejo, acompanho nas mídias algumas mulheres que eu falo assim, gente, por que que fez? O que que tinha ali de errado? Né? Então, olha, eu já vi mulheres que se autodepreciavam muito e fizeram cirurgias plásticas porque acreditavam que estas as deixariam bonitas. Por causa de sua desvalorização, elas escolheram o cirurgião errado e agora elas têm uma aparência pior do que antes da operação. Eu me lembro de uma garota muito linda que não tinha autovalorização nem amor próprio. Ela sentia que ficaria bem se seu nariz fosse diferente. Então, insistiu na cirurgia por razões inadequadas, ou seja, muda a minha autoimagem, por favor. Vai no cirurgião e fala assim, por favor, muda o meu nariz, não porque eu quero o nariz assim assado, mas porque eu quero mudar a minha autoimagem. Esse que é o motivo errado. Porque não tem cirurgião plástico que vai conseguir fazer isso por nós. A autoimagem é a autoimagem. É a nossa construção da imagem que nós temos. Aí ela fala assim, e agora o nariz dela é parecido com o de um porco. O problema dessa garota não tinha nada a ver com o nariz dela. Você não pode usar a cirurgia plástica para melhorar sua autovalorização. Isso nunca acontecerá. Você pode ter uma melhora temporária. Então, em breve, surgirão os antigos sentimentos de desvalorização e você vai começar a pensar, bem, antes, se eu remover essa outra ruga, e o processo nunca terminará. Então, ele fala que para algumas pessoas uma mudancinha gera grandes transformações. Mas o que ela está falando aqui é que uma vez que você faz aquela mudança, fiz a mudança da orelha, agora eu vou fazer a mudança do nariz, agora eu vou levantar a sobrancelha, a testa, vou levantar isso aqui, vou mudar agora o queixo, vou fazer cirurgia na barriga, vou mudar não sei o quê. É sem fim, porque no final você não está mais querendo parecer com alguém ou entrar num padrão de beleza, você quer mudar a sua autoimagem. E você acha que quanto mais correções você fizer, mais essa autoimagem vai se transformar, mas ela não se transforma. Ela não muda somente pela aparência física. Então, em breve, surgirão os antigos sentimentos de desvalorização, e aí você não para mais, né? Outro dia, uma pessoa me contou sobre uma cirurgia de cotovelo para ajudar quando os cotovelos ficam enrugados com o envelhecimento. Eu disse a mim mesma, meu Deus, a que ponto podemos chegar? Não seria mais fácil usar roupas com mangas um pouco mais compridas? Mas, novamente, a mídia nos programou muito. De acordo com os publicitários, todas nós devemos ser adolescentes perfeitas e anoréxicas, sem ruga e sem carne. No entanto, não podemos colocar toda a culpa nos publicitários. Somos nós que adquirimos os produtos deles. Eu acredito que quando as mulheres desenvolverem autovalorização e autoestima, elas não se importarão com o que dizem as revistas. E então as propagandas serão diferentes. A gente está bem longe ainda dessa caminhada. Eu acho que com as mídias sociais a coisa está mais complicada ainda, né? Porque como que é a pessoa que é valorizada, como que é a pessoa que aparece na mídia, como que é a pessoa que as pessoas colocam aí como um ideal. Então, é uma busca interna. A gente tem que fazer a batalha interna, que eu fico falando sempre, né? Não é a batalha contra os publicitários, não é a batalha contra os cirurgiões plásticos, não é a batalha contra o corpo, é a batalha contra essa autoimagem que nos denigre, que nos coloca para baixo a partir daquilo que a gente acha que a gente deveria ser por um padrão que está aí estabelecido aí fora. Não permita, se a gente for pensar, é muito doido isso, né? Quer dizer, eu sou um ser de luz, uma criação do divino, mas eu fico aí meio na dúvida se eu estou bem ou se eu não estou bem por causa de um padrão de fora. Não permita que os médicos façam experimentos com seu corpo. Quando usamos métodos não naturais para forçar o corpo a fazer ou ter alguma coisa que, em sua sabedoria, ele não quer fazer ou ter, estamos procurando problemas. Não brinque com a mãe natureza. Veja todos os problemas que muitas mulheres estão enfrentando por causa dos implantes de silicone nos seios.
Se seus seios são pequenos, orgulhe-se deles. Enviar amor aos seios, combinando-a com afirmações positivas, já aumentou o tamanho do busto em algumas mulheres. Essa é uma boa maneira de amar seu corpo adora ser amado. Eu também acredito que seu corpo é exatamente da maneira como você escolheu que ele fosse, quando decidiu encarnar dessa vez. Fique contente com quem você é. Acima de tudo, não altere seu corpo para agradar outra pessoa. Isso aí, não, né, gente? Tá certíssimo. Se as pessoas não a amam da forma como você é, elas não irão não irão amá-la mais depois que você sacrificar seu corpo por elas. Por que que não vão? O que vocês acham que a pessoa não vai amar? Porque se a gente faz alguma coisa pelo outro, a nossa vibração aqui, ó, ela não está mudando. Eu atraí uma pessoa que quer que eu faça uma mudança no meu corpo, ou seja, eu estou nesse modo de vibração. Quando eu faço uma cirurgia plástica por essa pessoa, eu não estou buscando uma vibração mais alta, eu estou fazendo isso aqui, ó. Eu estou me movimentando dentro da mesma vibração. É a mesma coisa. Me ame, me ame, me ame, me ame. O que é que vocês precisam que eu faça para que vocês me amem? Eu vou fazer. Ah, precisa que eu busque água para vocês, eu vou buscar. Quer que eu faça cirurgia no nariz, eu vou fazer. Quer que eu corte o cabelo, põe implante no cabelo, mude a minha roupa, mude meu jeito de ser, eu faço, eu faço, eu faço. Só que a vibração, ó, tá aqui a mesma. Ou seja, quando vem a cirurgia plástica, quando eu já fiz a cirurgia do nariz, quando eu já trouxe água, quando eu já cortei o cabelo, quando eu já pus implante no cabelo, depois de tudo que eu já fiz, tudo, minha vibração está na mesma coisa. Quem é a pessoa que está ali do meu lado nessa mesma vibração? A mesma que já tinha falado comigo, que já não gostava de mim antes. Enquanto a gente não muda a vibração nossa, que é a vibração do alto amor, eu gosto de mim do jeito que eu sou, eu gosto de mim da forma que eu estou, eu vou fazer coisas que são amorosas para mim. Enquanto eu não mudo essa vibração aqui, ó, eu vou estar na mesma vibração dessa pessoinha que já apareceu na minha vida. É por isso que numa relação amorosa não adianta você ficar fazendo tudo pelo outro. Não adianta. Esse tudo pelo outro está te mantendo só nessa mesma vibração e esse outro, se ele foi atraído por você, para você, porque você precisava de alguém para te mostrar memórias de falta de amor próprio, ele vai continuar te mostrando isso, independentemente do que você faça. Então, eu vejo claramente que essa pessoa não gosta de mim, ou que eu preciso ficar fazendo tudo por ela para ela gostar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair disso, sair desse movimento, começar a fazer um movimento comigo mesmo, porque aí essa pessoa ela tem uma escolha. Ela tem escolha. Ou ela vai para a sua vibração, então ela começa a te tratar melhor, porque você subiu sua vibração, ou ela sai da vida. Por isso que eu falo, em relação ao Ho'oponopono, vocês já me viram falar isso, né? Quando a gente faz o Ho'oponopono por causa de um relacionamento, os resultados nem podem não ser os esperados. Pode não ser um aumento da vibração da outra pessoa, ela pode simplesmente não estar mais no seu nível de vibração. E aí, ela saiu da sua vida. Ok? Vamos lá. Então, acima de tudo, não altere seu corpo para agradar outra pessoa. Se as pessoas não a amam da forma como você é, elas não irão amá-las mais depois que você sacrificar seu corpo por elas. Então, se realmente você decidir dar uma retocada, esteja consciente da razão por que está fazendo isso. Deposite muito amor em seu corpo antes, durante e depois da cirurgia. Eu recomendo fazer afirmações como estas. Eu tenho um bom cirurgião que faz um belo trabalho. O procedimento é rápido e fácil, e tudo está correndo perfeitamente. O médico está contente com a rapidez de minha cicatrização. Estou muito feliz com os resultados. Tudo está bem e eu estou em segurança. Ok? Vamos lá, próximo. Câncer de mama, o que representa? Existe um padrão consistente que tem observado em quase todas as mulheres que têm câncer de mama.
Essas mulheres geralmente têm uma enorme incapacidade de dizer não. As mamas representam nutrição, e as pessoas com câncer de mama parecem nutrir a todos em seu mundo, exceto a si mesmas. Elas acham muito difícil dizer não. Geralmente foram criadas por pais que usavam a culpa e a manipulação para disciplinar. Agora elas são adultas que tentam agradar os outros e vivem cercadas de pessoas que estão constantemente solicitando que elas façam mais do que podem efetivamente fazer. Essas mulheres continuam fazendo esforços para os outros e dizendo sim às solicitações que elas não querem cumprir. Elas se doam cada vez mais até ficar sem nada para nutri-las. Aprender a dizer não pode ser bem difícil no começo, porque as pessoas à sua volta que interagem com você se tornaram acostumadas a ouvir você dizer sim. E a primeira vez que você diz não, elas ficam bravas. Você pode esperar essa reação. Qualquer um que esteja aprendendo a dizer não tende a aguentar essa raiva por um tempo. Aguentar a raiva do outro por ela. Aprender, gente, falar não é um exercício mesmo, né? Falar não para os outros é um exercício, principalmente se a gente está acostumado a ficar agradando todo mundo. Quando você aprende a dizer não, é muito importante, olha isso, não é só dizer não, não, tá? É muito importante que não dê desculpas. Olha, gente, eu não posso, mas deixa eu explicar para vocês que meus filhos, eles estão aqui e eu vou precisar dar atenção para eles. Não, gente, é não, é só não. Só não. Tem que fazer um esforço, não vou explicar. Eu sou bem assim, eu tenho que explicar sempre. É um não, mas é assim, é um não, mas olha, por um bom motivo. Não é só porque eu não quero. Não, não quero. Não. Mas aí ela está falando, ó, é importante que não dê desculpas, porque no momento em que fizer isso, a outra pessoa vai sair ganhando. Ela sempre poderá persuadi-la. Apenas diga um simples não. Gente, isso para mim, meu Deus. Não, eu não posso fazer isso. Eu fico até descabelada. Só falar não. Não, não posso. Não vai dar. Não mais. Não, eu não faço mais isso. Vamos lá, uma semana de não sem explicação, tá? Vamos lá. A gente fala não e sai correndo. Fala não. Tem que ser uma coisa assim mesmo. Não, tchau. Tchuf, sai. Qualquer frase curta que transmita uma mensagem de não... Arlete, acho que você congelou, viu? Qualquer frase curta que transmita uma mensagem de não definitiva dará conta... Olha só, agora você descongelou. Qualquer frase curta que transmita uma mensagem de não definitiva dará conta do recado. Não, não posso. A outra pessoa, obviamente, ficará com raiva. Então, você tem que saber que a raiva dela não tem nada a ver com você. Tem a ver com ela. Apenas se lembre de dizer a si mesma: quando eu digo não a você, estou dizendo sim para mim. Uma coisa que é muito interessante é a seguinte. No meu caso, eu sou super acostumada a falar assim. Às vezes, até eu entro numa loja, eu não quero comprar alguma coisa, eu acabo levando alguma coisa só para não ter que falar não para a vendedora, sabe? Negócio assim, que realmente precisa ser trabalhado. Mas a grande questão que eu penso é que a gente fica querendo também dar uma resposta imediata para a pessoa. E acho que algumas respostas, elas demandam uma reflexão nossa. Talvez no meu caso, pelo menos, porque eu não sou acostumada a falar não, para que a gente possa ter a firmeza do não que a gente está falando. Não porque a Louise Hay mandou. Entende o que eu estou falando? Ah, eu agora vou falar não. Aí a pessoa chega para mim, você quer até falar assim, mas você fala, não, não vou. Aí não vou. Mas depois você fala assim, poxa, queria ter ido. Eu acho que tem que ser uma coisa assim, um processo de... você pode me ajudar com tal coisa? Deixa eu checar minha agenda, deixa eu ver como é que está a minha disponibilidade, me dá um tempinho para eu te responder, que aí você pensa e fala assim, eu quero realmente, agora eu quero realmente, porque eu quero que essa pessoa me ame pela minha resposta, ou eu quero realmente porque isso é algo que eu tenho vontade de fazer.
Porque acho que tem um jogo assim, uma pegada essa história de falar sim ou não. Ah, agora eu vou falar não, mas eu vou falar não só para poder aprender a falar não. Não, 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 não. Eu acho que isso não nos fortalece. O fortalecer é a gente ter consciência, né? Ou então perceber a energia do corpo, porque acho que o corpo fala muito para nós assim. Não estou com uma sensação boa dessa história, então eu vou falar não. Ah, por que não? Ah, porque não tem disponibilidade, não tá dando, não dá certo. Mas muito num respeito dessa percepção nossa. Então, ela põe aqui, né? Quando eu digo não a você, estou dizendo sim para mim. Não em todos os casos, obviamente, mas aqueles em que eu realmente quero falar não. E nem sempre a gente sabe disso. A gente não sabe quais são os casos que a gente quer falar não. Então, perceber, se dar um tempo para ter essa resposta, né? Falar assim, isso é algo que eu sinto que vai ser legal para mim? E aí dar a resposta, a gente consegue, inclusive, dar essa resposta com mais segurança, sem ter que ficar pedindo desculpa. Porque eu estou falando não, mas na verdade eu queria falar sim, porque eu quero que você me ame. Então, para você me amar, eu quero falar o sim, mas eu vou falar um não, então eu vou te dar desculpa porque eu estou falando não, porque na verdade fica assim, uma sensação de que, na verdade, nós nem sabemos direito o que a gente está querendo. Entenderam? Letícia, quando tu para pensar, digo não agora porque eu não sei se eu quero dizer, é uma emoção que está vindo para te parar e pensar, esse não eu quero dizer ou eu não quero dizer, como é que é? Eu É uma acho, emoção? eu penso que é algo relacionado à criança interior, sim. Mas eu não sei se seria Aham. necessariamente uma emoção, mas talvez uma necessidade de dizer sim para agradar ao outro e ser amado pelo outro. Então, assim, Tá. e pode vir, mas aí pensando nisso, né, Arlete, pode ser uma emoção, sim. Uma emoção de carência, uma emoção de falta, uma emoção de medo. Gente, se eu falar não, o povo não vai me amar. E aí? Como que eu vou fazer para Porque eu ficar sinto sozinha? assim, quando eu tenho que explicar por quê, que é uma emoção que vem, sabe? Ah, eu tenho que dizer não agora, vem uma emoção forte, pelo menos agora, te ouvindo, é o que me vem à mente, assim, nesse momento do dizer não. É uma emoção muito grande. Agora eu vou ter que explicar por que eu vou dizer não, e eu fico com medo de magoar a pessoa. Eu acho que é uma emoção, de repente não é, e eu estou achando que é. Mas eu penso assim, não, eu acho que vem a emoção sim, mas eu penso que a questão está relacionada ao porquê dizer sim para todo mundo. Porque aí o que acontece? Você está sempre falando sim, não é isso? O tempo todo. O seu sim tem uma emoção relacionada a ele que vem controlando a sua vida, a minha também, no caso, o tempo todo. Então, eu tenho uma emoção relacionada ao sim, porque se eu falo não, eu vou desagradar, eu não quero desagradar ninguém, eu quero que todo mundo goste de mim, eu vou ser chamada atenção, não quero ser chamada atenção, eu quero parecer a certinha, boazinha, a bonitinha. Se eu falar não, eu vou parecer malvada, e eu não quero parecer malvada, eu quero mostrar para todo mundo que eu estou aqui disponível para todo mundo. Não sei, uma emoção que está ali atrás, por trás disso. E eu penso que a emoção que você sente ao falar o não é porque você está cortando essa energia dessa emoção anterior. Se antes eu falava assim, porque eu queria agradar todo mundo, que todo mundo gostasse de mim, na hora que eu falo não, o corpo fala assim: que diabos é isso que você está fazendo? Eu acho Como que isso tem assim? muito a ver com o nosso ego, né? A gente tem que se trabalhar mais. E nesse sentido, assim, por que eu preciso da aprovação de todo mundo para aquilo que eu estou fazendo? Mas é Sim, isso. não há necessidade disso, né? Não há, Não tem exatamente. esse. Mas pode ter uma emoção aí que é de criança interior. A minha Olê, criança não vai falar não, porque se eu falar não, vão não gostar de mim, vão me maltratar, vão me xingar, vão brigar comigo.
E aí, você pensar assim, o não é algo que eu quero de verdade, é algo que eu quero falar não. Aí, o que que o corpo faz? O que que essa criança faz? O que que vai... Gente, pensa bem, olha só. Olha como é que isso é muito... Por que que você sente essa forte emoção? É o que veio para mim agora, tá? Imagina uma criança que está sempre falando sim, tá? Porque é assim que o pai espera, é assim que a mãe espera. Eu pedi para você pegar um negócio, você está falando não? Como assim? Desse jeito eu não vou te amar, desse jeito você não vai ser boazinha, ninguém vai gostar de você, ok? Então, a sua criança, a sua mente subconsciente armazenou essa ideia de que o sim é algo necessário para ser amada, para sobreviver, para ser querida, para que os adultos cuidem de você. De repente, você toma uma decisão que é não. O que que a sua criança faz? Que é essa emoção que a gente sente. Ela fala assim, meu Deus, vai acontecer aquele tanto de coisa ruim comigo. Vai acontecer aquele tanto de coisa ruim. Minha mãe não vai gostar de mim mais. Meu pai vai me xingar. Eu não vou ser mais querida. Eu não vou ser mais amada. Aí a sua criança interior, ela dá o alerta de que isso que você está fazendo é extremamente perigoso. Por causa da infância lá. Porque o que que acontece? A grande diferença é assim, quando a gente é criança mesmo, a gente depende do adulto. A gente tem uma dependência. Então, se é ensinado para nós que eu preciso falar sim o tempo todo para ser amada, a criança vai falar sim o tempo todo, porque ela é desamparada, ela não tem nada que segure ela, que alimente ela, que cuide dela. Nós, adultas, gente, nós não precisa mais do pai, da mãe, de quem quer que seja, para a gente poder se sentir segura. A nossa mente consciente, nós, como adultos, somos o adulto responsável por essa criança agora. Nós é que somos, tá? Não é mais o companheiro, não é mais o irmão, não é mais a mãe, não é mais o pai. A gente precisa trabalhar essa mente consciente para que nós possamos nos tornar o adulto responsável por essa criança. O adulto responsável vira e fala assim, não. A criança pega e desespera. Aí vem essa emoção. Pelo amor de Deus, você não vai ser amada. Pelo amor de Deus, o que vai acontecer? Pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Eu vou continuar desamparada, ninguém vai me amar. E é isso que a gente precisa, nesse momento, falar assim, pera lá, você não está sozinha mais, você não precisa mais sentir dessa forma, você não precisa mais pensar desse jeito, você não está desamparada mais. Por isso que essa relação no Ho'oponopono da mente consciente com a mente subconsciente é a mais importante de todas mesmo. Porque senão a criança, ela pega o volante do nosso carro e ela dirige a nossa vida. Porque, Arlete, na hora que vem a emoção, qual que é a vontade que você tem? Não, eu vou falar assim, porque aí eu prefiro não ter que lidar com essa emoção que eu estou sentindo. O que que aconteceu aí? A criança pegou no volante e falou assim, agora eu que vou controlar essa vida aqui. Entende? Que no caso a criança é o nosso subconsciente, né? Mente subconsciente, que está ali com tudo armazenado, com todas as lições aprendidas armazenadas. Então, a mente subconsciente, ela dispara aquele tanto de emoção. Por quê? Porque você está ousando fazer algo diferente do que ela aprendeu como verdade, como crença. E ela fala assim, vou ficar desamparada. Quem vai me acudir? Quem vai cuidar de mim? Quem vai me amar? E aí, é por isso que mente consciente tem que falar assim, não, pera lá. Aquela criança lá, não tem mais ninguém que tem que amá-la, não tem mais ninguém que tem que ampará-la, não tem mais ninguém que tem que cuidar dela, que não seja eu adulta agora. Entende? Tá claro isso? Olê. Muito claro, muito bom. Ai, Letícia, olha, tu abriu assim. Me tirou de um lugar que eu estava muito, muito difícil. Ai, não sei. Tu é tudo de bom, nossa. Que bom, é isso. É a gente tomando consciência mesmo para a gente poder fazer escolhas diferentes, né? E entender por que a gente faz essas escolhas, que eu acho que é um passo para a gente começar a escolher diferente.
Margarete, pode perguntar se ia falar? Não, eu ia te falar uma coisa, porque eu me aposentei como diretora de escola pública, onde eu cuidava de mais de 1.000 e não sei quantas crianças. Então, essa é uma parte. Então, por favor, não me chame para aniversário de criança. Então, a minha família inteira já sabe. Meus Já foi em amigos, tudo, pelo amor de todos. Deus, eu não aguento aquelas crianças gritando no meu ouvido. Então, eu já virei a velha chata. Aquela que Outra. tem... A outra segunda coisa. Então eu aprendi, porque antes eu ia, porque eu tinha que ser, eu era obrigada, eu tinha que ir, sabe, não sei o que, Mas aquilo me. olha só, era obrigada? Punha a arma Não, na sua cabeça e falava assim, na minha ou cabeça, você né? vai, nós vamos Ai, estourar a sua era o neto, cabeça? era sobrinha, era coisa de família, não tem que vir, e não sei o que, a criança que eu vi nascer, da filha da outra. Agora eu peguei, já dei um basta nisso. Nem me chame, porque eu não aguento criança gritando no meu ouvido. Outra coisa que eu não suporto, não, que eu não aceito. Domingo, eu acho que domingo é para mim ficar em paz na minha casa, porque eu levantava cedo e abria escola, e a familiarada vinha, sabe? Minha casa é uma casa grande, tem piscina, eles vinham, ficavam, não tinha hora para ir embora, deixava tudo. Tirei, acabei com isso. Então, todo mundo sabe, quer vir na minha casa de sábado, sexta, mas de domingo, não venho querer fazer festa aqui, fazer nada aqui. Então, isso daí eu aguentava, ficava calada, mas aí eu dei um basta também. Falei, não, chega. Então, eu me sinto muito bem agora. Mas... É isso, né? É o que ela fala aqui, olha, quando eu digo não a você, eu estou dizendo sim para mim. Esses exemplos que você está dando são exemplos ótimos, porque são exatamente isso. Eu fico aqui querendo agradar todo mundo, dizendo não para mim, não para mim, não para mim, não para mim, mas a grande questão é essa, né? A gente ter essa força, essa consciência e falar assim, isso é importante para mim, isso eu estou cuidando de mim, cuidando de quem eu sou, cuidando da minha energia e mostrando para minha criança que está tudo bem. Falar esse não, está tudo bem. Talvez para você já seja mais fácil, mas cada um está num momento, né, dessa caminhada. Então é isso. Tu sabe, assim, que ao longo da jornada, né, desse aprendizado todo aí, eu fui aprendendo, porque eu vim de uma família, nós somos duas mulheres, eu e a minha irmã. E a minha irmã, ela é deficiente, né? Até já te comentei isso contigo, né? E 3 irmãos. E a minha mãe sempre foi aquela mega, ela fazia tudo para todos. Ela que comandava assim a família toda, ela que tinha disposição para tudo. E assim, ela nunca dizia não. Então eu me espelhava muito nela, né? Ela como minha mãe, eu me espelhava muito nela em tudo que ela fazia e tudo, né? E amava muito ela, amava demais ela. E aí, como foi? Ela ficou doente, E o médico que atendeu ela na época disse que ela estava com câncer de mama. Aí, quando você falou sobre, eu me levou para ela, né? Que ela nunca dizia não, ela queria agradar todo mundo, ela pegava todos os problemas para ela e tudo. E o médico disse assim para mim, Roselaine, tu sabe que câncer é uma coisa que chega a ser hereditária. Na tua família teve alguém com câncer? Só que na minha família nunca teve ninguém com câncer. A minha mãe foi a primeira, porque ela levou um tombo e ela bateu com um seio e deixou. E o médico deu 6 meses de vida para ela. E aí a gente ficou naquele processo, eu fiquei muito naquele processo de cuidar ela e aquela coisa toda, e a gente trocou a alimentação dela toda e tudo. Foi assim um período muito sofrido para a gente, porque ela era mãezona, ela fazia tudo, a gente caminhava com as pernas dela, a gente fazia tudo através dela, né? E para nós foi um processo assim muito difícil, né? E eu me lembro que na minha infância, assim, ela nunca me serviu um café, porque ela dizia assim, mulher tem que fazer o seu café e tu tem que servir para os teus irmãos. Então, ela já criou aquela coisa assim. E os meninos não faziam nem café. Não lavavam a sua xícara. No caso, era eu e a minha mana que tinham que lavar para eles. Eles ficavam lá do bem bom, né? Eles adoravam, né?
E aí sofreram bastante também. Quando a gente perdeu ela, eles sofreram muito. Inclusive, o menor até caiu numa depressão muito grande, assim, foi bem difícil e tudo, né? Mas a minha mãe, conforme assim foi ainda, ela ainda durou 7 anos. Inclusive, eu estava grávida do meu filho, né? E eu cuidava dela no hospital e tudo, e ela fazia as quimioterapia, tudo direitinho, né? E ela durou 7 anos. E aí, a partir dali, eu comecei a estudar muito sobre câncer, essas coisas assim, e sobre o sofrimento que leva aquela pessoa a ter o câncer, né? Aí o médico começou a conversar comigo, que era devido, talvez, a ela fazer as coisas e não fazer com alegria o que ela fizesse, ela fazia por obrigação, no sentido disso aí, que ela queria ser bem acolhida, que ela queria que as pessoas gostassem dela. Então, ela sempre dizia sim para tudo, né? Aí eu E ainda entrei uma nesse crença, processo. né? Uma crença de que a mulher está aqui para servir. Então, provavelmente, uma parte Isso, dela aceitava isso, mas provavelmente uma outra parte não aceitava. Tanto é que a doença veio. Para mostrar assim, pode olha, de ser. vez em quando, nem tanto, né? Vamos olhar para a gente também. A Foi um questão, a gente... período assim, Pode falar. para mim, assim, foi um período assim bastante sofrido. Eu sofri bastante, né? Claro, perda de uma mãe, né? Mas assim, eu aprendi, naquele sofrimento, eu aprendi que eu tinha que mudar, porque o médico diz assim, Rose, se tu não podes ir por esse caminho que a tua mãe foi. Porque depois, assim, ao longo que ela se foi, aí o pessoal ficou tudo em cima de mim, era tudo comigo, era para resolver tudo assim, né? Aí você E virou aí a eu mãe. E aí eu virei a mãezona de todo mundo, assim. Aí eu peguei, claro, eu fui fazer uma terapia e tudo. E aí a pessoa disse para mim, não, Rose, tu não pode arcar com tudo isso. E não é Tu só tem isso, que né, parar. Rose? A gente tem que parar de achar que o outro não dá conta das coisas. Porque é lindo, maravilhoso ter uma pessoa fazendo tudo por nós. E lindo, maravilhosa sua mãe nessa entrega dela. Só que essa entrega, ela acaba também debilitando, não sei se é bem essa palavra, mas a capacidade do outro de agir, de fazer. E olha aqui que eu já falei várias vezes. No Ho'oponopono, a Morná Simeona falava de cortar cortes, fazer os cortes, os cordões E, Aka, daquelas pessoas que estão próximas a nós para que elas possam ser livres. Ou seja, na perda da minha mãe, eu entendo que ela cumpriu o prazo dela e que eu tenho a minha vida para viver ainda, já que eu estou aqui nesse planeta. Só que ela cria um lugar tão grande de dependência na bondade dela, né? Claro, não é de maldade, não é consciente, não é perversidade, nem nada, é inconsciente mesmo. Ela cria um local tão grande de dependência que na falta dela eu desmorono. E aí entra em depressão, aí eu não tenho vejo sentido na vida mais. Como que eu vou viver sem essa pessoa? Como que eu vou viver na minha... E isso é em qualquer situação, qualquer relacionamento, né? Não apenas a questão da sua mãe, não. Mas qualquer relacionamento que a gente depende da nossa vida, coloca a nossa vida na dependência da existência do outro, acabou, a gente perdeu o controle da nossa vida. Perde o controle. E o outro também, porque ele não tem mais escolha. Né? A grande questão da sua mãe é essa, ela não tinha escolha mais. Ela se colocou numa tal posição que ela fazia o que ela fazia e adoecia e morria, ou é isso. Ou ela fazia, ou ela adoecia e morria. Ou ela fazia, ou ela adoecia e morria. E olha que ela ainda durou 7 anos, ou seja, eu vou continuar fazendo, vou adoecer, mas eu vou demorar ainda para morrer. Que eu vou continuar nessa entrega, eu vou continuar nessa entrega. Assim, a mente humana, ela é incrível mesmo, porque ela é capaz de fazer grandes coisas e ela está sempre, e essa realidade nossa, ela está sempre mostrando para nós, né, o que a gente pode estar, eu não digo melhorando, porque eu acho que a gente já nasceu melhor, perfeito, maravilhoso, mas aquilo que a gente pode ir purificando e liberando de energias para que as pessoas possam caminhar cada vez mais livres, mais leves. Um câncer não é leve. A perda de uma mãe não é leve. Quantos anos a mais ela poderia ter tido
se ela tivesse gerado uma dependência menor, se ela tivesse cuidado mais menos, tivesse olhado para ela mesma, né? Então, são todas essas questões que não é para a gente ficar questionando nem nada, mas é para a gente tomar consciência em relação à nossa atitude, naquilo que a gente faz, né? Mas é isso, quando eu digo não a você, estou dizendo sim para mim. Sim, pra Então, mim. essa é a afirmação, repita essa poderosa afirmação para si mesma, e ela fará com que você se sinta bem. E olhe para sua criança e diga para ela: está tudo bem, você não está sozinha mais, você não está desamparada mais, você não precisa mais de ninguém cuidando de você, você agora tem um adulto cuidando. E aqui, ó, quando você já tiver dito não 3 vezes a outra pessoa, ela irá parar de pedir coisas a você, pois perceberá que você se tornou uma pessoa diferente. Você estará vindo de um lugar diferente em seu interior. E algumas pessoas, elas vão embora com esses nãos, né? Elas não permanecem mais na nossa vida. Estou tão acostumada com a Arlete fazendo tudo para mim, e na hora que a Arlete começou falando comigo que não vai fazer mais, eu não quero saber da Arlete mais, não. Agora eu quero saber da Margarete, porque agora a Margarete faz tudo para mim. Então, algumas pessoas, elas acabam saindo também da nossa vida porque a gente faz esse corte. Mas eu estou dizendo não para você porque eu estou dizendo sim para mim. E a gente respeitar isso e conseguir, gente, sobreviver a isso. Porque é um exercício de sobrevivência. Você falar não para uma pessoa e perceber que essa pessoa não está mais te procurando como ela procurava antes. Ou seja, ela não gosta mais de você, como ela gostava antes. No caso, né, só de tu saber, né, Letícia, que aquela pessoa teve só o interesse, né, para conseguir. Porque eu mesma, assim, eu já entrei em casos de assim, ai, Rose, dá para te tirar tal coisa para mim? E lá vai a Rose, não sabia dizer não, né? Não, tirava. Aí acabava a Rose tendo que pagar aquela conta e tudo. E às vezes a pessoa nunca mais me olhava ou ficava com vergonha porque eu pagava, eu acabava perdendo aquela pessoa, né? Aquela Mesmo pessoa saía fazendo tudo, né? mesmo fazendo. Impressionante. Agora, eu tenho casos na minha vida que foi isso, assim, da pessoa estar sempre me procurando, mandando mensagem todos os dias, querendo coisa o tempo todo, querendo resposta minha o tempo todo, que no momento em que eu cortei, a pessoa simplesmente desapareceu, sumiu. E aí, se essa criança não é trabalhada, para eu falar assim, não é porque você não é amável, merecedora de amor, merecedora de ter pessoas boas do seu lado. É porque essa relação estava sendo estabelecida a partir desse não para mim e o sim para ela. E na hora que a coisa inverteu, ela não deu conta. Tá tudo bem. Tá tudo certo, né? Agora tem gente que é assim mesmo, você fala sim, 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 mesmo assim a pessoa vai embora. Ah, já consegui o que eu queria, mas aí essa pessoa não é uma pessoa que a gente quer na nossa vida mesmo, né? Pode ir, vai com Deus. Tchau, tchau. Adiós. Vamos lá. Pode ser muito difícil para as pessoas que tentam agradar aos outros dizer o primeiro não. Eu me lembro de como suei, olha ela falando, na primeira vez em que me impus. Pensei que meu mundo acabaria, tá vendo? É sobrevivência mesmo. E que eu não fosse conseguir. Olha só, ela está falando de mundo acabar, ou seja, ela não ia sobreviver. Meu mundo não acabou, ele mudou e tive mais autorrespeito. Portanto, entenda que isso é apenas um processo pelo qual você tem que passar. As outras pessoas ficam com raiva porque você não está cedendo ou cedendo demais. E elas até mesmo podem chamá-la de egoísta. Mas o que elas realmente estão dizendo é que você não está fazendo o que elas queriam que você fizesse mais. Cadê? Cadê as minhas coisas? É esse o significado. E é inconsciente, tá, gente? Não é de propósito que a pessoa é ruim ou não. É inconsciente. Lembre-se que quando você diz não a elas, está dizendo sim para si mesma. Ao mesmo tempo, você está se desfazendo
de seu ressentimento interior, porque tem isso, né, Arlete? Olha só, eu falo sim, mas depois eu fico com raiva de ter falado sim. E aí, às vezes eu prefiro evitar a pessoa, não quero encontrar com essa pessoa mais, porque eu já sei que na hora que ela me pedir alguma coisa, eu vou falar sim, e depois eu vou ficar com raiva, e aí eu acabo cortando essa pessoa de uma vez da minha vida, porque aí agora, pelo menos, eu não tenho que falar não, não tenho que falar sim, não tenho que fazer nada. Então, quer dizer, não é saudável também. A gente ainda ficar com raiva da pessoa, porque ela veio me pedir uma coisa, e eu, em vez de falar não com ela, eu falei sim. Não faz muito sentido, não, na verdade. Como que eu fico com raiva da pessoa? Ela tem direito de perguntar as coisas, de me pedir as coisas. Ao outro, cabe ao outro fazer o que ele bem entende. A mim, cabe me proteger e falar as coisas com ele, né? Então, ó, ao mesmo tempo, você está se desfazendo de seu ressentimento interior. Eu conheço uma pessoa que recentemente deixou o marido por um tempo. Pode não ser uma situação permanente. Agora, o marido dela não tem ninguém para culpar pelas coisas erradas que acontecem. Não pode ser culpa da esposa dele. Ela nem mesmo está lá. Ele está aprendendo a ver a vida de forma diferente. Os 2 filhos adultos dela agora respeitam, porque ela se impôs. E ela está fazendo o que quer fazer para mudar. É muito interessante observar a mudança em toda a família. Foi difícil para ela dar esse passo, mas ela conseguiu. Ou seja, em vida ainda, né? Vivendo ainda. E a vida inteira deu uma reviravolta. Chega um momento na vida de toda mulher em que ela precisa se questionar: o que é o melhor para mim? Essa pode ser uma nova pergunta que as mulheres devem se fazer. Ann Landers diz para as mulheres que estão passando por uma separação ou um divórcio, que se perguntarem, eu me sentiria melhor se partisse ou se eu ficasse? Então, na questão da decisão do divórcio, o que é o melhor para mim? Não é o que é melhor para os filhos, o que é melhor para ele, o que é melhor financeiramente, o que é melhor... Não, é o que é melhor para mim. Ok? E aí, vamos encerrar, então, por hoje, que a gente vai continuar esse capítulo, eu falei muito, né? Mas a gente vai para a próxima, que é precisamos cuidar do nosso coração, ainda no capítulo 6, tá? Vamos terminar o 6, vocês têm mais uns minutinhos aí? Tem, pode. Pode terminar? Então tá, porque aí a gente fecha o 6 hoje e o próximo encontro vai ser o capítulo 7, porque falta só uma página. Então vamos lá. Precisamos cuidar do nosso coração. Enquanto 4% das mulheres não conseguem vencer a luta contra o câncer de mama, 36% das mulheres morrem de doença cardíaca. Ouvimos falar muito sobre os perigos do câncer de mama, mas pouco sobre as mulheres e os riscos de doença cardíaca. Mesmo a doença cardíaca sendo uma das principais causas de morte nas mulheres. As mulheres também são mais propensas a morrer de complicações em razão da cirurgia de revascularização miocárdica do que os homens. Cuidar do nosso coração é muito importante para as mulheres. Uma dieta rica em gorduras não é boa para nenhuma de nós. No aspecto físico, uma dieta rica em gorduras, falta de exercício e o hábito de fumar contribuem para uma doença cardiovascular. Nós podemos fazer algo em relação a isso. O nosso coração nunca nos ataca. Nós atacamos nosso coração. No aspecto emocional, o coração e o sangue que ele bombeia representa amor e alegria em nossas conexões primordiais com a nossa família. Então, no aspecto emocional, o coração e o sangue que ele bombeia representa amor e alegria e nossas conexões primordiais com nossa família. As mulheres com problemas cardíacos geralmente têm questões familiares não resolvidas que retiram o amor e a alegria de suas vidas. Essas questões podem manter o amor e a alegria afastados de suas vidas, porque elas têm medo de deixar o amor entrar. Fechar nosso coração para o amor simboliza muito impedir o fluxo de vida nele, ok? A causa emocional para muitas doenças se remete ao tema do perdão.
A lição espiritual do perdão é difícil para todos nós. Entretanto, todo mundo precisa aprendê-la se quiser ter uma verdadeira cura. Cada uma de nós passa por traição, perda ou abuso de alguma forma. Perdoar a experiência e aqueles envolvidos nela é parte da maturidade espiritual. Ela já passou, já está tudo feito e nada pode ser mudado. Não se preocupar mais com isso nos liberta da escravidão ao passado. É o ato de se livrar do passado que nos liberta para viver o agora. Então, lembrar que o perdão é esse exercício de a gente não ficar mais carregando nas costas a pessoa. Lembra? Eu tenho uma história, não sei se vocês conhecem, que 2 monges budistas, algum monge, que não podia encostar nas pessoas, tá? Então, eu não sei se esses monges budistas não têm um exercício que não pode ter contato físico com pessoas. Então, eles estavam vindo e aí eles tinham que atravessar um rio, e na margem onde eles estavam, estava uma menina que precisava, uma mulher que precisava atravessar o rio também, mas ela não sabia nadar. Então, ela estava com muito medo de atravessar o rio, uma vez que ela não sabia nadar. Então, um monge virou e falou com ela assim: eu levo você nas costas. E ela aceitou, e botou a moça, não era uma mulher, uma moça, nas costas e atravessou o rio. Deixou ela na outra margem. O monge que vinha acompanhando o outro monge achou aquilo assim, o cúmulo do absurdo, como que ele deixava uma mulher subir nas costas dele, uma vez que eles não podiam ter contato físico com ninguém. E virou para ele e falou com ele: como que você faz isso? Como que você carregou essa moça no rio? Isso é um absurdo. Você sabe que a gente não pode ter contato físico com ninguém. E ele respondeu para ele: eu carreguei essa mulher de uma margem até a outra. Você está carregando ela até agora. Você continua carregando ela. Eu não. Carreguei, liberei e fui embora. Você falando sobre isso, como que você pode fazer uma coisa dessa? Que absurdo você fazer um negócio desse. A moça está nas suas costas agora, não na minha mais. Então, esse que é o exercício do perdão, né? É a gente ficar carregando nas costas a mesma situação daquilo que fizeram conosco, agora que a gente não está mais na situação, já acabou. Mas ela continua lá, eu continuo carregando ela nas costas e ela continua pesando na minha vida, né? Então, ele já passou, já está tudo feito, nada pode ser mudado. E não se preocupar mais com isso nos liberta da escravidão ao passado, que era o que o monge estava fazendo, ele estava escravo daquela situação anterior. É o ato de se livrar do passado que nos liberta para viver o agora. Não podemos ser felizes e saudáveis, prósperas e livres, enquanto estivermos presas ao passado e não o perdoarmos. Esses são os maiores problemas que todos nós temos. E nossa maior lição espiritual é perdoar, amarmos-nos e viver o agora. Isso cura o coração. Uma vez ao dia, sente-se em silêncio e coloque suas mãos em seu coração. Transmita-lhe amor e permita-se sentir o amor que seu coração tem por você. Ele tem batido por você mesmo antes de seu nascimento e continuará em atividade até onde você escolher viver. Olhe para o seu coração e veja se ainda resta alguma amargura ou ressentimento nele. Remova-os delicadamente com perdão e compreensão. Se você puder ter uma visão mais ampla, entenderá as lições. Transmita amor a cada membro da sua família e perdoe-os. Sinta seu coração relaxando e ficando em paz. O seu coração é amor e o sangue em suas veias é alegria. Então, o seu coração é amor e o sangue é alegria. Agora, seu coração está bombeando alegria amorosamente pelo seu corpo. Tudo está bem e você está em segurança. Legal, né? Esse texto finalzinho aqui está bem bacana para a gente poder refletir sobre ele, para a gente pensar aí sobre essa relação da emoção com a parte física, né? Então, é o amor com a alegria. Então, neste momento,
O seu coração é amor e o sangue, em suas veias, é alegria. Então, neste momento, seu coração está bombeando alegria amorosamente pelo seu corpo. Tudo está bem e você está em segurança. Ok? Então é isso, queridas. Fechamos o capítulo 6 hoje. Muito bom estar aqui Muito com bom. vocês. Muito bom, né? Esse capítulo, gostei demais. Então, vamos Muito bom. nos Bom conectar mesmo. com essa energia aí, dessa vibração, desse cuidado aí com o nosso coração também. E na terça-feira da semana que vem, a gente vai falar sobre explorando a sexualidade, tá? É o capítulo 7. E acho que daqui a pouco a gente está terminando esse livro para começar o nosso livro das cirandas, que eu acho que também vai ser bem legal, vai ser bem bacana. Andréia, boa noite, nós já estamos encerrando. Vamos fechar aí o nosso encontro. Mas muita gratidão, queridas. Consegui só chegar agora. Mas está gravado aí, já vou disponibilizar na nossa playlist. Eu estou pensando em criar uma playlist diferente só para as leituras. Tirar as playlists, a leitura do sagrado e deixar uma playlist com o nome do livro. Porque como a gente vai ler mais livros, eu acho que vai ficar muito vídeo numa playlist só. Então, eu devo separar para poder facilitar, mas aí eu aviso para vocês o grupo. E nós voltamos terça-feira, às 19 horas, com mais um capítulo aí do livro Mulheres Poderosas. E aí vocês deixem lá depois, no vídeo também, né? Quem for assistir depois, deixa um comentário lá, comentário no grupo, para a gente poder seguir essa nossa jornada. Gratidão, queridas. Bom final de semana para todos. Um beijo Boa, grande. Beijo, Tchau. beijo. Um ótimo Tchau, final boa de noite. semana também, queridas. Tchau, querida. As mensagens de manhã, Arlete. Oi? Oi? Eu incomodo a Arlete todas as manhãs, Coisa eu mais. mando mensagem para ela, incomodo. Você tem que ver as mensagens que ela me manda, Letícia. É a coisa mais linda, sabe? Ai, Nossa, que bom. Que ela é uma coisa graça. boa. Que bom.